Com grande alegria neste acampamento Revolução Jesus, nós queremos pedir a Deus a graça de voltarmos ao nosso primeiro amor. Voltar àquele ardor com que nós iniciamos nosso caminho para o céu, o caminho de seguir Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma cura prodigiosa. O paralítico é trazido, carregado pelos seus amigos até a presença de Jesus. Jesus perdoa os seus pecados. E então faz com que ele caminhe. Essa cura prodigiosa que está narrada em vários outros evangelistas também, não somente São Marcos, existe uma característica própria dela, que é o fato de que em outras curas, Jesus faz a cura e antes pergunta pela fé daquela pessoa. Ou seja, Jesus quer saber se a pessoa tem fé antes de fazer a cura. Já no caso aqui do paralítico, nós sabemos por São Mateus que a fé que Jesus viu não foi no paralítico. Jesus viu a fé nos seus companheiros. E vendo a fé deles, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Agora vem a pergunta: por que é que Jesus exigia fé para fazer uma cura? Por quê? Porque ele poderia não exigir. Jesus é Deus que se fez homem, poder ele tem. Ele não precisa pedir permissão de ninguém para fazer a cura. Ele não precisa que a sua fé permita a cura. Ele pode fazer a cura mesmo sem fé. Como, aliás, aconteceu na história da salvação várias vezes. Por exemplo, no Mar Vermelho. O pessoal estava lá, no Mar Vermelho, todo mundo com medo, todo mundo duvidando, todo mundo começando a ficar apavorado, tremendo de medo, sem fé nenhuma. De repente, mesmo sem a fé do povo, Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. Deus não exigiu fé. O exemplo mais claro e clamoroso que tem disso foi um exemplo de São Bernardo. São Bernardo de Claraval, um santo que viveu na Idade Média. São Bernardo, ele um dia, vendo como as pessoas estavam sem fé naquele lugar, ele abençoou uns pãezinhos e disse: olha, essa epidemia que está aí, quem comer desse pão vai ser curado. E aí disseram: mas precisa comer o pãozinho com fé? E ele disse: não, mesmo quem não tiver fé será curado. E então eles pegaram os pãezinhos e levaram para as pessoas incrédulas, e as pessoas incrédulas comeram e eles foram curados. A pergunta é a seguinte: se São Bernardo podia curar sem fé, por que é que Jesus não curava sem fé? Porque as curas que Jesus faz são pregações. Toda cura que Jesus faz tem uma mensagem de conversão. E todas as vezes que você ler o Evangelho e encontrar uma cura, você precisa ir lá buscar, lá dentro, qual é a mensagem de Jesus para nós. Porque cada cura de Jesus é uma parábola. Cada cura de Jesus é uma homilia, um sermão, é um discurso, é uma fala. O que é que Jesus está falando através daquela cura? Por quê? Porque é importante que nós saibamos disso, e isso aqui eu já estou explicando, mas você vai ver agora a diferença que isso vai fazer na sua vida. É importante que vocês saibam, não é? Essa realidade que Santo Tomás de Aquino, o grande Santo Tomás, doutor da igreja, não é? Grande teólogo, ele nos ensina que existem duas revelações, não uma, duas.
Duas formas de Deus se revelar. Uma é a revelação exterior, outra é a revelação interior. Deus, quando Ele se revela, Deus, quando Ele fala, Ele faz coisas externas, Ele faz coisas fora. Abre o mar vermelho, cura o paralítico, levanta Lázaro do túmulo. Ele faz coisas fora. Mas é importante lembrar, para que esta revelação que acontece fora tenha o seu efeito, é preciso que haja uma revelação dentro. É preciso que haja uma fé onde a pessoa é iluminada por dentro. Existem duas luzes, uma luz fora, outra luz dentro, e essa luz dentro está no seu coração, e é aqui que eu quero que você saia daqui sabendo disso, e saia daqui procurando essa luz interior. Deixa eu explicar para ficar mais claro ainda. Vamos pegar um exemplo concreto. Evangelho de São João, capítulo 11. No Evangelho de São João, capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Provavelmente é o milagre mais prodigioso que Jesus fez. Lázaro estava morto há 3 dias. Já estava com mau cheiro. Jesus manda abrir o túmulo. Podemos imaginar o mau cheiro que tomou conta daquele lugar. Aquela terra onde Jesus morava é um lugar quente. O cadáver apodrece muito rápido. Abrem o túmulo, sai aquele mau cheiro e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Que coisa extraordinária. Quem de nós não se converteria? Quem de nós não cairia de joelhos diante desse milagre? E aí você chega e diz assim: pois é, padre, por que é que agora Jesus não faz esses milagres assim? Para que a gente, não, se Jesus continuasse fazendo milagres e milagres e milagres e milagres e milagres, não haveria mais ateus na face da terra. Problema, haveria sim. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, um grupo de pessoas, os fariseus, não somente não creram em Jesus, começaram a planejar que eles não iriam somente matar Jesus, que eles já queriam. Começaram a planejar que eles iriam matar Lázaro, que era a prova do crime. Eles não somente iriam matar Jesus, eles iam matar Lázaro. Agora eu pergunto a você, vejam, é possível uma maldade desse tamanho? É possível uma maldade, um coração tão empedernido? Não é um coração, é uma pedreira. Mas por que é que diante daquele farol, daquela luz extraordinária da ressurreição de Lázaro, os fariseus não creram? Por quê? Porque não havia uma luz interna. Eles estavam com os olhos fechados para a revelação interna. Deus fala conosco, Deus fala com a humanidade o tempo todo. Deus está falando conosco. E vejam, eu não estou falando aqui de carismas. Atenção, atenção, preste bem atenção. Eu não estou falando de carismas, eu estou falando de uma coisa muito mais frequente. Deus fala com você todos os dias e várias vezes por dia. Ele está toda hora convidando você para amá-lo, e a humanidade tola, boboca, não ouve a voz de Jesus. Quer ver como essa luz existe dentro de você? Você vai constatar. Vamos lá, vamos fazer aqui uma pesquisa. Não é necessário, eu quero que vocês sejam muito sinceros ao levantar a mão, tá?
levantem a mão para Deus, não para o Padre Paulo. Deus está vendo seu coração. Então veja lá. Quem de vocês já teve a seguinte experiência? Eu vou descrever a experiência e você vai me dizer. Você está ouvindo uma pregação. De repente, aquilo que o pregador está dizendo é uma coisa que você nunca ouviu. Você nunca leu em lugar nenhum. Nunca ninguém disse isso para você. Você nunca tinha ouvido. Mas você ouve aquilo e te dá aquela nítida impressão: nossa, eu sabia que era assim. Ou seja, você ouviu aquilo pela primeira vez na sua vida, mas dentro de você tem aquela convicção de que você sempre soube daquilo. Quem que já teve essa experiência, levanta a mão. Quem já teve essa experiência, levanta a mão bem alto para a gente ver. Muito bem. Essa experiência é muito comum. Por quê? Você já estava ouvindo a voz de Cristo dentro de você. Então, como é que uma pessoa se converte? Uma pessoa se converte porque tem um pregador aqui fora que fala, mas você está ouvindo a voz de Cristo aí dentro no seu coração. Se a minha voz não entrar em sintonia com a voz do Cristo ressuscitado dentro de você, você não se converte. Porque na verdade não é a minha pregação que converte você, nem a pregação de nenhum pregador humano, é o Cristo que converte você. Os pregadores são somente a ocasião de você prestar atenção na voz que está falando dentro de você. É por isso que eu citei a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, no capítulo 10, um capítulo antes, no Evangelho de São João, está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus olha para os fariseus, aqueles mesmos que não irão acreditar na ressurreição de Lázaro, e diz para eles que eles não ouvem a sua voz. Ora, qualquer fariseu poderia se levantar e dizer ali para Jesus: Jesus, você é um charlatão, um farsante, um demagogo, um sofista, um enganador, porque eu estou ouvindo a sua voz. Como é que você diz que eu não estou ouvindo a sua voz? Eu estou ouvindo a sua voz agora, nesse momento, estou ouvindo você está falando comigo. Mas Jesus não estava falando dessa voz externa. Vocês são minhas ovelhas porque vocês ouvem a minha voz desde dentro. Porque você está ouvindo a minha voz. E se você não abre, vejam só, se você não abre o seu coração para essa voz interior do Cristo que fala dentro de você, por mais que o pregador tente pregar, você só vai ficar pior. Vejam o que houve com o faraó. Nós chamamos 10 pragas do Egito, e são pragas de verdade, mas é importante, é necessário a gente se recordar que as pragas eram milagrosas, não eram desastres naturais, eram coisas inexplicáveis. E o faraó, praga depois de praga, milagre depois de milagre, ele só ia endurecendo o coração dele, tornando o coração dele mais duro ainda. É interessante, não sei se você já tiver essa experiência, eu tenho certeza que sim, que você vai tentar converter uma pessoa e quanto mais você prega para a pessoa, mais dura a pessoa fica e mais afastada de Deus. Já tiveram essa experiência? Porque ela não está ouvindo a voz interior. Não está ouvindo a voz do Cristo. Mas você já ouviu esta voz. Eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você saia daqui com essa convicção de que você já ouviu essa voz várias vezes. Vamos aqui fazer outra pesquisa de campo. Vamos lá. Vou descrever uma coisa e você vai me dizer.
Tem uma coisa que você já sabia. Você já sabia, sei lá, que Jesus está presente na Eucaristia. Você aprendeu no catecismo. Você aprendeu no catecismo, os padres já pregaram várias vezes, você já ouviu aquilo dezenas e dezenas de vezes na sua vida. De repente, um dia você está rezando, ou um dia você está ouvindo um pregador, e parece que algo se acende dentro de você. E você diz, nossa, agora eu entendi. Você entendeu o quê? Eu entendi, Jesus está presente na Eucaristia. Ué, mas você não sabia? Não, sabia. Sabia desde criança, mas agora eu sei. Ou seja, uma luz me iluminou por dentro e eu entendi. Antes, eu sabia que Jesus estava presente na Eucaristia com uma luz, a luz natural da razão, mas de repente, eu sei, iluminado por uma outra luz. A gente, na linguagem popular nossa, a gente diz, puxa, eu estava rezando e caiu a ficha. Caiu a ficha. Não é caiu a ficha, eu fui iluminado pela luz interior. Quem é que já teve essa experiência de uma coisa que você sempre soube, de repente um dia você está rezando e uma luz se acende dentro de você e você enxergou aquela verdade de fé com a outra luz? Levanta a mão, quem já teve essa experiência? É exatamente essa experiência da conversão. Quantas milhares, milhões de vezes as pessoas repetem, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e as pessoas ficam falando, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Um belo dia, aquela voz que está falando lá fora, entra em sintonia com a outra voz que está dentro de você. E essa outra voz atinge a sua alma, e você enxerga, Ele me ama. Ali você é iluminado por dentro. Ali você é iluminado por dentro. O tema do nosso acampamento é o retorno ao primeiro amor. Como é que faz isso? Como é que você, que antes era empolgado e agora é um tíbio, você ficou morno, você perdeu? A palavra tíbio quer dizer morno. Tíbio vem do latim tepidum, que quer dizer morno. É uma mornidão. Você não é nem frio e nem quente. Você perdeu aquele entusiasmo. Você perdeu o contato com aquele primeiro amor. Como que você faz para voltar a esse primeiro amor? Eu estou dizendo para você como é. Você precisa se abrir para a luz sobrenatural que está brilhando dentro de você. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa temática da luz, não é? Ela percorreu todo o tempo do Natal, desde que nós celebramos 25 de dezembro, né, até uma semana atrás estava constantemente falando de luz, a luz, a luz, a luz de Cristo. Cristo, luz que ilumina os povos, Cristo, luz das nações, Cristo que ilumina o povo que andava nas trevas, a luz do Cristo. Que luz é essa? São João nos diz no seu evangelho, no prólogo, Ele é a luz que ilumina todo homem. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Mas aqueles que creram nele, aqueles que o receberam, aqueles que tiveram fé, Ele deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos,
Jesus quer brilhar no seu coração. Mas como é que Ele vai falar a você? Se você não quer ouvi-lo, se você não faz silêncio para ouvi-lo. No Evangelho de hoje, aquelas pessoas trazem um paralítico diante de Jesus. Quem sabe o paralítico não tinha grande fé, mas Jesus viu a fé daqueles que carregavam o paralítico e viu a grande oportunidade que ele tinha de falar aos corações deles. Jesus, com aquele milagre, ele iria falar. Ele viu a fé das pessoas que estavam ali ao redor. É claro, havia os fariseus que não tinham fé. Jesus sabia que com aquele milagre, ele só ia caçar confusão. Porque os fariseus iam ficar cada vez mais rebeldes, cada vez mais duros, cada vez mais fechados. Mas ele viu a fé do povo e ele precisava falar àquele povo. Porque se ele fizesse aquele milagre seria muito mais do que uma homilia, do que um sermão, do que um discurso. Aquilo iria falar ao coração deles. Então Jesus olha para aquele paralítico. E diante dos seres humanos que estavam lá, qual era a necessidade daquele paralítico? A óbvia necessidade daquele paralítico era caminhar. Jesus, que vê os corações, viu que aquela não era a maior necessidade dele. De nada adiantaria ele recuperar a capacidade de andar e ir com as suas duas pernas direto para o inferno. O que é que você prefere? Vou dar a você duas alternativas, alternativa A, alternativa B. Você prefere ir paralítico para o céu ou ir com duas pernas para o inferno? Não é melhor a alternativa A, duas pernas para o céu, paralítico para o céu, do que com duas pernas para o inferno? Não é isso? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta ganhar as pernas e perder a alma? E Jesus então faz uma pergunta. E eu não sei se você é capaz de responder essa pergunta. Ele perguntou para aquelas pessoas que estavam lá: o que é mais difícil? Dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Nós, talvez estupidamente, pensemos: o mais difícil é dizer levanta-te e anda. Mas não. Dizer levanta-te e anda, um bom médico, um bom curandeiro, um bom mágico, um bom feiticeiro talvez pudesse fazer isso. Mas somente Deus pode dizer: teus pecados estão perdoados. Você pode ir, não vá, mas você pode ir atrás de feitiçaria para ficar rico. Mas nenhum feiticeiro vai abrir as portas do céu para você. Meu irmão, no Evangelho de hoje, Jesus acende uma luz e você precisa compreender isso. Peça a Deus a graça. Jesus quer falar ao seu coração, mas de nada adianta o Padre Paulo ficar aqui falando de boca seca, se você não abrir o seu coração para essa verdade que o Cristo quer falar a você. Ele está aí querendo falar a você. Como Ele fala a você todos os dias, você vai voltar para sua casa e Ele vai continuar falando. O Padre Paulo vai ficar aqui, mas Ele vai continuar falando ao seu coração todos os dias, várias vezes por dia, e você vai continuar fazendo ouvidos moucos à voz dele que quer falar a você. Então eu gostaria de ensinar, bem concretamente, a vocês, como é que nós podemos fazer para ouvir
a voz de Jesus no nosso dia a dia. Eu quero ser bem prático, porque se a gente não tem as coisas práticas, você volta para casa com uma teoria bonita. Nossa, Jesus fala, mas você não vai saber ouvir a voz. Então, como é que nós fazemos para ouvir a voz de Cristo? Você quer ouvir a voz de Cristo? Diga amém. Diga assim, eu quero. Eu quero ouvir a voz de Cristo. Muito bem, então deixa eu falar para você como é que é. Primeira coisa. Veja, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso serve também para as pessoas que não são convertidas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus mais fé. Se você for até uma prostituta e ensinar para a prostituta a pedir fé com humildade, todos os dias, várias vezes por dia, se ela continuar pedindo fé todos os dias, com humildade, com perseverança, sem arrogância, se ela pedir fé de coração sincero, meu irmão, minha irmã, saiba, ela vai mudar de vida. Isso é fatal. Isso é inevitável. Por quê? Porque esta é uma das orações infalíveis. Se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulada, isso não é uma oração infalível. Mas se você pedir fé, essa oração é infalível. Porque Deus quer dar fé a você mais do que você quer receber. Deus quer dar fé a você. Mas Ele quer ver que você, de fato, quer receber a fé. Está entendendo? Ele quer ver que você queira receber a fé. Então peça insistentemente, peça humildemente, peça confiantemente, várias vezes por dia. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E todos nós podemos pedir mais fé. Todos, absolutamente todos. Até os grandes santos aqui nessa terra podem pedir mais fé. Porque todos podemos crescer na fé. Sempre. Sempre. A fé pode aumentar. Existe uma fé maior e uma fé menor. Existe a fé pequena. Existe a fé, aquela fé atrofiada, que precisa crescer. E aqui está a dificuldade sua, a sua tibieza. Por que é que você não volta ao amor primeiro? Porque a sua fé está diminuindo de tamanho. E atenção, o que é fé? Vamos esclarecer, porque não necessariamente as pessoas sabem o que é fé. Fé não é um sentimento. Fé é uma graça de Deus que é colocada no seu coração de aceitar com firmeza tudo o que Jesus nos revela. E o que Ele revelou e continua revelando ao longo dos séculos, durante 2000 anos. É a fé de 2000 anos da igreja. Deixa eu explicar qual é a atitude de fé. Vou dar um exemplo. Aqui eu estou exemplificando. Eu não estou dizendo que o Padre Paulo é exemplo para ninguém. Só vou contar um exemplozinho da minha vida, tá claro? Eu não sou exemplo para ninguém, misericórdia. O exemplo são os santos. Eu sou um bobão. E eu estou falando de mim exatamente porque você vai dizer assim, poxa vida, se Deus fez isso com o idiota do Padre Paulo, pode fazer comigo também. Tá bom? Eu estava na 6ª série, estudava no Colégio São Gonçalo, lá em Cuiabá. E na sala de aula, professor de religião dizendo, né? Porque não me venham com essas perguntas bobas. Quem é a mãe de Deus? Quem é o pai de Deus? Porque Deus é eterno, Deus não tem pai e Deus não tem mãe. Aí o colega que estava do meu lado, o Mauro, hoje é médico, o Mauro olhou para mim e disse, mas Jesus tem pai, Jesus tem mãe. E o idiota do Paulo Ricardo não sabia. Veja, eu estava na 6ª série, já tinha feito primeira comunhão.
E eu não estou colocando a culpa na minha catequista, estou colocando a culpa em mim mesmo, que não prestei atenção na aula de primeira comunhão. O idiota do Paulo Ricardo não sabia que Jesus era Deus. Eu não sabia. Eu tinha aprendido desde criança que Jesus era filho de Deus. Não é? Ou seja, Deus é Deus, Jesus, aquele homem lá pregado na cruz, que eu mandava beijinho para ele quando era criança, manda beijo para Jesus. Né? Aquele Jesus que eu mandava beijinho para ele quando era criança, era filho de Deus, não era Deus. Por quê? Porque me diziam que eu também era filho de Deus, então, está entendendo? Se eu sou filho de Deus, Jesus é filho de Deus, então ele é um homem como eu, só que é iluminado, claro, bom. Eu não sabia que Jesus era Deus, gente, me desculpa. Aí eu fui para casa. E em casa eu fui abrir o catecismo. Quando eu abri o catecismo, e no catecismo estava escrito que Jesus era Deus, eu mudei de opinião na hora. Não precisou de argumento. Quando eu descobri que a igreja ensina que Jesus é Deus, eu não preciso de argumentos. Eu mudei minha opinião na hora, porque isto é fé. Fé é você crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nesta fé eu quero viver e morrer. Isso é fé. Fé não é ficar selecionando no que é que você vai acreditar. Você abre a Bíblia e diz, vamos ver no que é que eu vou crer. Não, isso aqui eu não creio. Não, isso aqui eu creio. Você abre o catecismo e diz, vamos ver no que é que eu vou crer. Essa coisa, não, é que eu preciso ser crítico. Eu sou uma pessoa crítica. Meu irmão, você vai criticar as ideologias, as filosofias, os seres humanos, mas não critique Deus e nem a fé da Santa Igreja. Ali você baixa a cabeça, adora e aceita. Você está entendendo? Porque nessa mania crítica de saber no que é que eu vou crer, muita gente naufraga na fé. Alguns seminaristas às vezes vêm para mim, padre, o professor em sala de aula, alguém disse isso, aquilo, falou aquilo. Padre, eu fiquei com a fé abalada, me explique. Eu disse, olha, antes de explicar, porque explicar é teologia. Eu vou explicar, tem explicação para isso. Mas antes de explicar, eu quero que você faça um ato de fé. No que é que cria o Padre Pio, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Hilário de Poitiers, que nós celebramos hoje. Qual era a fé deles? Você tem alguma dúvida, por exemplo, vamos supor a Eucaristia, vamos supor que essa pessoa estivesse com uma crise de fé, sem saber, porque um professor disse que Jesus não está na Eucaristia, alguma coisa assim, ou que aquilo é só um símbolo. Mas espera lá, você tem alguma dúvida de que Jesus, de que o Padre Pio, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, você tem alguma dúvida de que ele cria que Jesus estava presente na Eucaristia? Você tem alguma dúvida de que São João Bosco cria que Jesus estava na Eucaristia? Você tem alguma dúvida que Santa Teresa d'Ávila cria que Jesus estava na Eucaristia? Você tem alguma dúvida? É evidente que não. Então creia no que creram os santos ao longo de 2000 anos e para com essa palhaçada. Se você não tem a resposta teológica, vai estudar. Mas a sua fé não pode ficar esperando a resposta teológica. Por quê? Porque não é a argumentação que sustenta a fé. É a graça que sustenta a fé. Peça a fé e você terá. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nesta fé eu quero viver e morrer.
pode bater palmas para a Igreja de Deus. Não me venha com esta coisa de querer agora sustentar a fé com argumentos. Veja, quando uma pessoa não tem fé, acontece isso. No meu site, por exemplo, quantas e quantas vezes nós recebemos testemunhos de pessoas: padre, eu assisti tal vídeo e eu mudei. Eu estava afastado da igreja católica, voltei para a igreja. Eu era evangélico, me tornei católico. Quantos e quantos testemunhos, todos os dias, com a graça de Deus, nós recebemos muitos testemunhos de gente mudando de vida, vidas transformadas, graças a Deus. E isso daí, gente, quem é que faz isso? Não são os argumentos. É claro que eu tenho argumentos. Você vai lá, assiste um vídeo, e no vídeo, o que é que eu faço? Eu estou argumentando. Mas a maior parte das vezes eu não estou argumentando. A maior parte das vezes eu estou simplesmente atestando a fé da igreja. Eu digo, é isso que está no catecismo, é isso que tal santo crê, é isso que tal papa ensinou, é isso que a fé da igreja de 2000 anos, você vai expondo, e você vai expondo aquilo com tranquilidade, e as pessoas vão ouvindo a voz interior. É a voz do Cristo. Nós não temos o poder de converter ninguém. Você pode ficar aqui falando e secar a boca. Se a voz do Cristo não estiver falando no coração da pessoa, ela não se converte. Então a primeira coisa, se você está tíbio, se você está fraco, se você perdeu o elan, o impulso, peça mais fé. Peça todos os dias, peça insistentemente, peça humildemente, peça confiantemente, Ele irá dar a você mais fé. Segunda coisa, estou sendo bem prático. Segunda coisa que você tem que fazer na prática, você precisa procurar estar em estado de graça. Confissão bem feita. Confissão bem feita. Estar em estado de graça. Não invente de ficar muito tempo em pecado grave. O que é pecado grave? Pecado grave é pecado que vai diretamente contra um dos 10 mandamentos. Então, vamos supor, faltou missa no domingo, me desculpe, faltou missa no domingo por culpa sua, por preguiça e safadeza, você está em pecado grave, me desculpe. Porque vai diretamente contra um dos 10 mandamentos. Guardar domingos e festas. Você teve relações sexuais fora do casamento, você está em pecado grave. Não pecar contra a castidade, 6º mandamento. Você desejou a morte de uma pessoa, veja, não estou falando de uma irritação, tá? Perder a paciência e ficar irritado não é pecado grave, senão a gente nunca podia comungar, porque todo dia a gente está perdendo a paciência com alguém. Mas uma coisa é perder a paciência, que é uma desordem. Os santos vão superando isso. Eu não estou dizendo que isso não tem cura, só que não é um pecado grave, está entendendo? A impaciência é uma desordem, mas não é um pecado grave. O pecado grave é quando você, no meio da impaciência, diz assim: eu queria que esse desgraçado morresse e fosse arder no fogo do inferno. Pronto, aí se lascou, aí você é que perdeu o céu. Por quê? Porque você pecou contra a benevolência. Existe um mandamento que diz não matar. Você pecou diretamente contra esse mandamento, matando o irmão no seu coração. Você matou a pessoa no seu coração. Você desejou o mal para ela. Se você desejou o mal para uma pessoa, você está em pecado mortal.
Se você olhou para uma pessoa e desejou sexualmente, genitalmente essa pessoa, você está em pecado grave. Nossa, eu sabia que esse Padre Paulo era radical demais. Espera lá, é o 9º mandamento. Qual é o critério de pecado grave? É um pecado que vai contra um dos 10 mandamentos diretamente. Ah, mas não é tão grave assim. Ah, é? Não é tão grave assim? Espera lá. Vamos falar para os homens primeiro, porque o negócio de olhar, o pecado do olhar é muito mais dos homens. Homem gosta de olhar, mulher gosta de tirar a roupa. O pecado da mulher, no mais das vezes, é a sem-vergonhice de se vestir de uma forma que leva o irmão a pecar. E aí você também está pecando, tá, minha filha? Mas vamos falar dos homens. Porque homem, é difícil convencer um homem de que olhar, um pecado de olhar para uma pessoa vestida, não estou falando de pornografia, estou falando olhar para uma pessoa vestida e desejá-la sexualmente é um pecado grave. Aí o homem não, que é isso, exagero. Espera lá, vamos lá, vou te pegar agora. Você é casado, você é noivo, você está namorando, ou um dia você quer namorar. Agora vamos lá, a sua mulher, seja ela noiva, namorada ou esposa, está no Facebook, olhando o perfil de homem sem camisa, com a barriga tanquinho. Você se sentiu traído, sim ou não? Sim. Então, por que é que você, sem vergonha, acha que pode ficar olhando no Facebook perfil de menina bonita? Traindo a sua esposa, sua noiva e sua namorada. Vamos lá, desculpa a crueza, eu vou falar. Estamos na missa, estamos dentro da igreja, mas é para a salvação das almas. Então eu vou falar, vou ser bem claro, porque hoje em dia a gente tem que dizer as coisas claras. O que é que você acha da sua mulher olhar para o homem e olhar para o volume nas calças do homem? Se sentiu traído, sim ou não? Claro que sim. Então o que é que te autoriza a ficar olhando o volume do traseiro e do seio de uma mulher, seu sem vergonha? Agora, só para esclarecer as coisas. O pecado mortal está em consentir, tá? Só para esclarecer. Você olha, gente, me desculpe, nós estamos num mundo devasso. Então, às vezes, não tem nem como você evitar de olhar. Eu não fico procurando mulher na rua, mas outro dia, eu estava dirigindo e ia dar aula no seminário menor. Passei na frente de uma escola, tinha 3 meninas com um shortinho que foi desenhado no ateliê do capeta. Satanás em pessoa desenhou aquele shortinho. Estava eu dirigindo, distraído, de repente o olhar foi na coxa da menina. Os homens sabem disso. Eu senti. Não, mas não precisa nem de 2 segundos para sentir. E o que eu digo aqui, sentir, não é ficar excitado sexualmente. Sentir quer dizer que é um olhar prazeroso. Foi agradável ver aquilo. Senti, mas eu não consenti. Virei o rosto imediatamente para o volante do carro e disse: minha Mãe Santíssima, eu quero te ver no céu. Eu não quero ver essa carne que daqui a pouco está tudo apodrecendo no túmulo. Daqui a pouco está tudo velha, despencada, mochibenta. Mas tem que ser rápido no gatilho, meu irmão. Tem que ser ninja. Olhou, ops! Tem que ser ninja.
Sentiu, não consinta. Então, segundo ponto. Por quê? Porque eu digo isso? Porque muitas vezes você está cada vez mais cedendo a pecados que você acha que são pecadinhos, mas que vão arrefecendo o seu primeiro amor. Você entendeu? É como se o seu amor fosse um fogareiro, você vai borrifando água todo dia. Vai borrifando água e o amor vai diminuindo. Como é que você quer voltar ao primeiro amor? Então, primeira coisa, primeiro passo, fé. Pedir fé todos os dias, cada vez mais. Segundo passo, você precisa viver em estado de graça. Terceiro e último passo para concluir a homilia. Eu aconselho você a comungar o mais frequentemente possível. Mas comungar com fé. Comungar com fé e com amor. Se você crê que é Jesus, você não vai comungar, voltar para o seu banco e ficar olhando a pomba que está no teto do santuário. Não tem pomba nenhuma não, é só metáfora. Todo mundo está procurando a pomba agora. Está entendendo? É Ele quem está tocando você, é Ele ressuscitado. Jesus está tocando nas suas vísceras. Tenha fé, creia e ame Jesus. Enquanto a aparência de pão está no seu estômago, é Ele quem está tocando você fisicamente. Não é uma metáfora, não é um símbolo, não é um faz de conta, não é a história da carochinha. É Ele. Ele. Ame Jesus. Ame. E diga, Senhor, eu creio que você está aqui, mas aumenta a minha fé. Se você está na tibieza, esses são os 3 conselhos que eu te dou. Primeiro, pedir mais fé. Segundo, se manter em estado de graça. E terceiro, você comungar com fé. Outro dia eu estava celebrando missa lá na minha paróquia, numa das capelas. E eu terminei a missa, aconteceu um milagre. Não veio ninguém pedir confissão, atendimento. Os padres sabem que isso é milagre, né? Terminou a missa e não vi pedir, alguém pediu alguma coisa. Disse, opa, que bom. Vou poder fazer minha ação de graças em paz. Que geralmente eu faço, só que a gente faz meio rapidinho porque sabe que tem que atender o povo. Comecei a fazer ação de graças, comecei a fazer bem. Lá pelas tantas. Sabe qual era a oração que eu estava fazendo? A oração que eu estava fazendo era a seguinte. Eu estava fora do ar. Estava em stand-by. Eu não estava rezando nada. Não é que eu estava distraído. Não estava pensando em nada. Era zero. Eu olhei para Jesus dentro de mim e disse assim, Jesus, não se escandalize com a minha oração não, tá? Jesus, eu não creio que você está aqui presente na Eucaristia. Porque se eu cresce de fato, Jesus, eu não estava me comportando assim. Você está aqui vivo e ressuscitado, tocando no meu corpo, e eu estou aqui pensando em nada. Perdendo tempo, perdendo a tua presença. Então, Jesus, eu sou padre. Eu vou fazer 25 anos de padre, Jesus. É vergonhoso eu dizer isso para você, Jesus, mas eu vou dizer, Jesus, hoje me dá a primeira comunhão. Eu quero crer. Me dá, Senhor, a fé de comungar de verdade. Faça essa oração hoje. Peça para Jesus hoje a primeira comunhão. A fé de uma criança. Uma fé. Que por pequena que seja, ela pode crescer. Até transportar as montanhas. É a este Cristo ressuscitado que nós iremos encontrar agora. Sobre este altar.
novaplay.com. Assine já!